Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus continue derramando da sua bondade e misericórdia sobre a sua vida e a vida da sua família. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim: Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. A história de Daniel é muito preciosa. Daniel foi um daqueles jovens que foi levado de Jerusalém para Babilônia depois que a cidade de Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. Daniel perdeu muito naquele momento. Ele perdeu, antes de mais nada, a sua liberdade. Ele perdeu o seu contato com a sua família, já que ele foi separado da sua família e levado para a Babilônia, onde ele seria treinado para ser um dos conselheiros do rei, um dos servos do rei de Babilônia. Ele perdeu também a oportunidade de crescer na sua pátria. E para o judeu isso era algo muito importante, porque Jerusalém e Israel faziam parte das promessas de Deus para o seu povo. Daniel, então, quando saiu de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, uma parte muito importante da vida dele foi perdida. E ele passou a experimentar uma tristeza muito grande relacionada com essa questão. Além disso, ele perdeu a sua própria identidade pessoal, porque o seu nome, Daniel, significa Deus é meu juiz. Mas quando ele chegou em Babilônia, o nome dele foi trocado. E ele passou a ser chamado de Beltesazar. E o nome Beltesazar significa que Bel proteja a sua vida. Assim, pelo seu próprio nome, o nome próprio que lhe deram, ele deixou de ser basicamente um servo de Deus para ser alguém que vivia debaixo da bênção de Bel. Daniel teve muitas perdas, mas Daniel não perdeu a sua fé. Daniel não perdeu o seu compromisso com Deus. Daniel não perdeu a sua integridade de vida diante de Deus. E é isso que esse texto nos diz, porque esse texto nos diz que Daniel manteve a sua fé. Ele era um servo do Senhor e queria viver fielmente ao lado do Senhor, dependendo do Senhor, glorificando o Senhor, mesmo em terra estranha, mesmo em Babilônia. Daniel não permitiu que o fato dele estar em Babilônia maculasse a sua fé. Não, ele se manteve firme na sua fé em Deus, mesmo vivendo em Babilônia. Por isso é que o livro dele se chama Daniel, e por isso é que muitas das vezes os reis o chamaram pelo nome de Daniel, porque embora lhe tenha sido dado o nome de Beltesazar, eles viam nele não alguém protegido por Bel, mas um homem que vivia uma vida íntegra de fé na presença do seu Deus. Por isso é que o texto bíblico diz que Daniel, já naquele momento que ele chega e começa o seu treinamento, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. O rei havia estabelecido que todas aquelas pessoas que fossem treinados comeriam da porção da comida que ele mesmo comeria. Mas Daniel não. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel era um servo do Deus vivo e queria viver uma vida íntegra na presença desse Deus vivo. Ele não queria que qualquer coisa maculasse o seu coração, manchasse o seu coração. Ele não queria se contaminar com a comida do rei. Por que isso? Porque provavelmente aquela comida era consagrada aos ídolos de Babilônia. Era consagrada aos diversos deuses que eram adorados em Babilônia. E Daniel sabia que comer daquela comida faria com que ele estivesse agindo de modo impróprio aos olhos de Deus. Ele era um servo do Senhor e tudo aquilo que ele fazia era fruto dessa sua fé em Deus, do seu compromisso de vida com o Senhor. Assim, Daniel rejeita os manjares do rei e ele pede aquele homem que era o seu supervisor para que ele permitisse que ele não comesse daquelas comidas, porque se ele assim o fizesse, ele estaria contaminando o seu coração.
Daniel via naquelas comidas um perigo para a sua fé, um perigo para a sua integridade pessoal, um perigo para a sua santidade diante de Deus. E é precioso que a Bíblia diz que Daniel dirigiu esse pedido ao chefe dos oficiais. O chefe dos oficiais, ainda que temerosamente, aceitou o pedido dele. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque Daniel teve compromisso com Deus, Daniel buscou a santificação da sua vida diante de Deus e Deus abençoou a Daniel. E a Bíblia diz que Deus foi com ele. Deus o abençoou e ao final de 10 dias a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu louvar a Deus. Daniel decidiu comprometer-se com o Senhor e ele pediu que lhe dessem legumes e água. Agora, legumes e água, mas a bênção do Senhor fez com que eles fossem aprovados pelo rei, com que eles manifestassem a glória de Deus ali na corte de Babilônia e fez com que eles estivessem muito mais saudáveis do que todas as outras pessoas daquele grupo que foi treinado com eles. Meu amado, quando eu olho para a vida de Daniel, eu aprendo uma coisa bem simples. Nós devemos vigiar por nossa vida espiritual. Nós devemos pelejar por nossa santificação. Nós devemos ter os olhos abertos, a mente atenta, para que tudo aquilo que venha de alguma maneira a contaminar a nossa vida seja removido, seja evitado, seja rejeitado. Eu e você devemos, como fez Daniel, olhar para o mundo ao nosso redor, olhar para aquilo que nos é oferecido pelo mundo, olhar para as sugestões das pessoas e devemos analisá-las, pensando: isso vai contribuir para o meu crescimento em Cristo ou não? Isso vai cooperar para a minha santificação ou não? Isso vai gerar contaminação na minha vida espiritual ou isso vai tornar a minha vida espiritual mais dinâmica, mais poderosa, mais santa, mais agradável a Deus? Tudo aquilo que trouxer prejuízo à nossa vida espiritual deve ser lançado de lado. Como Daniel, devemos decidir não contaminar-nos com nada daquilo que o mundo nos oferece, para que possamos viver uma vida santa, íntegra, irrepreensível aos olhos do Senhor. Que Deus te abençoe.